dando continuidade à escatologia, né? É o 6º vídeo e hoje nós vamos falar sobre as semanas de Daniel, que se encaixa em Lucas, né? No capítulo 21, que já comentei em outros vídeos, mas as semanas de Daniel está aqui no capítulo 9 de Daniel, até do versículo 24 ao 27, né? E Jesus falando também no sermão escatológico, ele disse assim: quem lê, entenda. Então Daniel diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, somando com as 7 dá 69. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então essas semanas de Daniel, ela tem o cumprimento profético com a entrada de Tito a Jerusalém, né? E a destruição do templo e da cidade. É o que Daniel está profetizando aqui. Ele diz 62 semanas mais 7 semanas, que dão 69. Se você for contar literalmente, né, em anos, transformar em anos, pegar 69 vezes 7, 483, há uma dificuldade de interpretação literal, porque há 2 ordens de edificar Jerusalém, uma de Dário e uma de Artaxerxes. E são datas diferentes, e os historiadores não chegam a um consenso exatamente nas datas. Mas a proximidade das datas, que quando ele diz assim, até o ungido, será morto o ungido, ela do primeiro cálculo, se for considerar que o calendário gregoriano está exato, dá os 33 anos, né, na morte de Jesus. Agora, se for contar da outra ordem de Artaxerxes, aí dá uma diferença, porque vai cair 27, no ano 27, né? E Cristo morreu no ano 33. Mas como o calendário gregoriano tem uma variação de 4 a 6 anos, então considerando esses 6 anos vai dar os 33, né? 27 mais 6, 33. Então, em todas as hipóteses, né, tanto de Artaxerxes como de Dário, e considerando as datas e as variações do calendário gregoriano, e considerando que essas semanas são de anos, então a profecia se cumpre, né, literalmente, com a morte de Jesus. Ele fala assim, e já não é, 26, e estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem que é esse príncipe que destruiu a cidade e o santuário? Quem derrubou o templo? Quem derrubou a cidade? Quem destruiu a cidade? Foi com a invasão de Tito no ano 70, né? Por que Tito é príncipe? Ele não poderia ser chamado de general, porque na época ele estava comandando o exército. Poderíamos falar general Tito, mas nós falamos o príncipe. Por quê? Porque ele é filho de Vespasiano. Vespasiano era o imperador na época, o rei. Então, ele que assume quando Vespasiano morre, Tito assume o lugar. Então, ele era príncipe nessa época. O príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como num dilúvio, e até o fim haverá guerras e desolações são determinadas. Porque o fim de Tito
foi como numa inundação mesmo, né? O governo de Tito já estava enfraquecendo economicamente e politicamente, e o irmão dele, Domiciano, que assumiu o lugar dele, já queria o lugar, já estava fazendo política contrária a Tito, quando acontece a explosão, né, a erupção do vulcão Vesúvio, e destruiu a cidade de Herculano e Pompeia. Essas duas cidades foram destruídas, então Tito mergulhou mesmo, acabou o reinado dele, ele fica enfermo e morre, então seu irmão toma o lugar, né? Quando ele fez o cerco ali em Jerusalém, a Bíblia diz assim, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, porque 62 semanas mais 7, 69, falta a última semana que é 70. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Com o fim do templo, com a destruição do templo, acabou a oferta de manjares, né? Toda a oferta, toda a oferenda que eles levavam no templo, o sacrifício de cordeiro, acabou. Então ele fará cessar na metade da semana, porque o cerco a Jerusalém durou 3 anos e meio. Então a última semana, a metade dela já se cumpriu aqui. Por isso, quando nós vamos para o Apocalipse, você vai ver o governo da besta de 42 meses, as testemunhas operando por 1.260 dias. Então você só vai ver esse número, 42 meses, 1.260 dias, que é os 3 anos e meio finais que vai cumprir no governo da besta do anticristo, né? Então muitos confundem e não têm uma interpretação correta, porque eles confundem essa entrada de Tito, a destruição da cidade, cessar o sacrifício, eles pensam aqui que é o anticristo que fará isso. Mas isso aqui já aconteceu, a cidade já foi destruída, o templo já foi destruído, não tem mais templo em Jerusalém. Então, sem o templo, não tem mais os sacrifícios, não tem mais as oferendas. Por isso que ele disse, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, né? E quando disse, ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Então, Tito, quando as pessoas vieram adorar, mais de 300 judeus, né, entraram na cidade de Jerusalém, ele fez aliança que ele deixaria voltar, mas depois ele fez o cerco e não deixou ninguém voltar, e muitos morreram de fome. Foi uma tragédia, uma calamidade total em Jerusalém. Então, as 70 semanas de Daniel que está aqui se cumpriu, e Lucas coloca naquele contexto que eu falei no outro vídeo, né? Que ele fala assim, antes, porém, de todas essas coisas, e começa uma narrativa aonde ele mostra esse cerco de Jerusalém. Então, as 70 semanas está inserido naquele contexto, né? Que ele diz, fuja para os montes, Jesus falou, né? Ali na Judéia, na localização da Judéia, e eles fugiram para Massada. Então, as 70 semanas, né? Se cumpre com a entrada de Tito, os 3 anos e meio da última semana. Falta agora 3 anos e meio que cumprirá com o anticristo, a manifestação do anticristo, né? Por isso que muitos ainda falam, 7 anos de grande tribulação, e você vai ver o Apocalipse, você não acha esses 7 anos, você só acha 3 anos e meio, porque 3 anos e meio já se cumpriu aqui. Vou ler o último versículo. Ele fará aliança firme com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, que foi a erupção de Vesúvio e a destruição das 2 maiores cidades econômicas, né? Herculano e Pompeia. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.